O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja.
Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho que nós acabamos de escutar nos relata hoje a terceira aparição de Jesus. Pela terceira vez, Jesus, agora ressuscitado, com um corpo glorioso, aparece para os seus discípulos. Mas hoje, de modo especial, nessa terceira vez, acontece algo que é muito importante para a nossa vida de fé. É a primeira vez que Jesus ressuscitado olha nos olhos de Pedro. É a primeira vez que Jesus tem uma conversa pessoal e direta somente com Pedro. E por que isso é importante? Por que isso é tão especial? Se nós puxarmos um pouquinho algumas passagens anteriores no Santo Evangelho, nós vamos perceber que na noite santa, em que Jesus ele é pego, em que Jesus é maltratado, em que Jesus está sendo levado para a morte, qual foi a atitude de Pedro? Ele caminhou com Jesus até o fim? Não. Ele consolou a Jesus? Não. Ele esteve do lado de Jesus? Não. Mas diante do escândalo do sofrimento, qual foi a atitude de Pedro? Mesmo vendo aquele que mais amou ele na vida toda sofrendo, qual foi a atitude de Pedro? Ele disse que não conhecia Jesus. Pedro traiu aquele que mais o amou na sua vida inteira. E por que o evangelho de hoje é tão especial? Porque depois dessa traição, em que Jesus, no momento de maior sofrimento, não tem do seu lado aquele que ele amou, é nesse dia do evangelho de hoje que eles olham no olho um do outro, depois do que tinha acontecido. E eu não sei se nós aqui já tivemos a triste e a infeliz experiência de ter que olhar nos olhos daquele que nos traiu. Ou, pior, se nós tivemos também a triste experiência de ter que olhar no olhar daquele que nós traímos, que nós negamos. Imagine nesse momento o sentimento de Jesus olhando para Pedro, olho no olho, depois do que aconteceu. Imagine a vergonha de Pedro tendo que encarar Jesus face a face depois do que ele fez. E o evangelho de hoje nos relata como foi a conversa dos dois. E Jesus começa com uma pergunta muito difícil para Pedro responder. Mas antes, para a gente poder entender um pouco melhor essa conversa dos dois, a gente precisa primeiro entender uma coisa. Como nós sabemos, nas nossas casas, nós lemos o Evangelho em português, mas o Santo Evangelho não foi escrito em português, ele foi traduzido para o português. A língua original em que o Evangelho foi escrito foi o grego. E diferente do português, em que para nós, por exemplo, quando eu vou falar do amor que eu tenho pela minha mãe, eu uso amor. Quando eu vou falar do amor que eu tenho para Deus, eu falo amor. Do amor que eu tenho pelo meu amigo, eu falo amor. Tudo, todas as formas de amor. No português é simplesmente amor, para o grego não é assim. Para o grego tem 3 formas de amar. A primeira é o filia, que é o amor entre amigos. Um amor que é sincero, sim. Um amor que tem ternura, sim. Mas não é um amor que vai até o fim. Não é um amor que vai até as últimas consequências. É simplesmente uma atitude daquele que gosta do outro, mas não vai até o fim com o outro. A segunda forma de amor é o eros, na língua grega. O que é o eros? É o amor entre um homem e uma mulher. O amor de atração, o amor conjugal, que é diferente dos outros amores. E o terceiro amor, na língua grega, é o ágape. O ágape é esse amor que vai junto até o fim, que ama até as últimas consequências aquele que é amado. Esse amor que é desinteresseiro, e aconteça o que acontecer, vai continuar amando. E no evangelho de hoje, 2 desses 3 amores aparecem, o filia e o ágape. Mas na nossa tradução, a gente não consegue perceber, porque como eu disse, para o português, tudo se torna simplesmente amor. Mas voltando ao evangelho, como eu dizia, Jesus olha nos olhos de Pedro e faz uma pergunta muito difícil. Como eu disse, meus irmãos,
Ele está olhando nos olhos daquele que traiu ele. E qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro? Simão, filho de João, tu me amas? No texto original, no grego, que amor que Jesus está falando? O ágape. Então Jesus está falando, Simão, filho de João, tu me amas com esse amor incondicional, esse amor que é capaz de ir até o fim, esse amor que vai até as últimas consequências e não desiste. Se fosse num outro momento, com certeza, Pedro encheria o peito e diria, sim, Senhor, eu vou contigo até o fim. Inclusive, Pedro fez isso. Ele falou em outra oportunidade para Jesus, Senhor, eu vou contigo até o fim. Com certeza, Pedro, em outro momento, responderia isso de novo. Eu te amo com amor ágape, um amor incondicional, que não vai te trair, que vai contigo até o fim. Mas agora existe uma diferença. Pedro percebeu do que ele é capaz. Pedro fez a experiência da sua miséria e percebeu que mesmo amando Jesus, ele é capaz de trair, sim. Ele é capaz de fugir na hora do sofrimento, sim. Ele é capaz de, mesmo se sentindo amado, não corresponder a esse amor. E justamente por experimentar a sua miséria, esse seu amor limitado, esse seu amor frágil, qual é a resposta de Pedro? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Que amor no texto original? Como amigo. No fundo, Pedro está falando, Jesus, tu sabes que eu te amo somente como amigo. Eu gosto de você, mas eu não consigo ir contigo até o fim. Eu não consigo te amar até as últimas consequências. Senhor, eu não consigo. Aqui, Pedro quebra todo o seu orgulho. Aqui, Pedro reconhece que ele é frágil. Ele não tenta fazer uma cena bonita para Jesus. Não tenta dar uma resposta bonita, não, porque ele experimentou o remorso da sua miséria. E ele fala, eu gosto do Senhor, mas apenas como amigo. Pela segunda vez, Jesus insiste na pergunta e fala, no texto original, Simão, filho de João, tu me amas com esse amor incondicional que vai comigo até o fim, vai me amar até as últimas consequências? E Pedro não recua, porque ele tem consciência de quem ele é agora. E mais uma vez ele insiste, Senhor, tu sabes que eu te amo só como amigo. Eu não consigo ir contigo até o fim. Eu te amo com esse amor humano, limitado, imperfeito, mas eu gosto do Senhor. E pela terceira vez, como nos diz o Evangelho, Jesus pergunta de novo. Mas no texto original, agora Jesus muda a pergunta. Ele diz, Simão, filho de João, tu me amas só como amigo? Com esse amor falho, humano, imperfeito? E aí Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo só com esse amor humano, frágil e imperfeito, que não vai contigo até o fim. E Jesus acrescenta, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, se a gente parar para pensar, a resposta de Jesus é um grande absurdo. O que Jesus diz a Pedro é um grande escândalo. Por quê? Ele está perguntando para Pedro se ele ama de forma incondicional. E nas 3 perguntas Pedro diz, não, eu te amo só como amigo. Eu não consigo ir contigo até o fim. E na terceira pergunta Jesus fala, então você me ama só como amigo? E ele fala, sim, só como amigo. E ainda assim, Jesus confia a Pedro as suas ovelhas. Não existe nada de mais precioso para Jesus do que as suas ovelhas. E ele confia aquilo que é mais precioso para ele a um homem que o traiu e um homem que por 3 vezes está dizendo que não ama Jesus de forma incondicional. Não ama Jesus de forma perfeita e de que não vai com Jesus até o fim. Mesmo Pedro reconhecendo para Jesus que tem um amor falho, ainda assim Jesus confia a Pedro aquilo que para ele era o mais precioso. Aqui nós encontramos a lógica do amor de Deus que não corresponde com a lógica humana.
O que nós percebemos, meus irmãos? Deus espera de nós um amor incondicional? Sim. Deus espera que a gente ame a Ele e vá com Ele até o fim, até as últimas consequências? Sim, é isso que Jesus espera de nós. Mas quando Jesus percebe a sinceridade de Pedro, que fala, eu gosto do Senhor, mas hoje eu não consigo, o que acontece? Não é Pedro que se adapta a Jesus, mas é Jesus que se adapta a Pedro. Não é Pedro que se eleva ao patamar do amor de Jesus, mas é Jesus que se inclina e se adapta ao amor de Pedro. Por quê? Porque embora o amor de Pedro fosse imperfeito, ainda assim era tudo o que ele tinha para ofertar. Embora o amor de Pedro não fosse aquele amor que Jesus merecia, ainda assim era tudo o que Pedro tinha para ofertar. E por que mesmo assim Jesus confia a Pedro as suas ovelhas? Porque, meus irmãos, um coração arrogante, prepotente diante de Deus, que se acha bom, que se acha forte, que se acha perfeito, como Pedro em outro momento teria sido, não encontra espaço para a graça de Deus. Um coração arrogante e falso diante de Deus, que finge ser forte até o fim, conta somente com suas próprias forças, com suas próprias capacidades, mas um coração humilde, que chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não consigo te amar como o Senhor merece, mas eis-me aqui. Aí sim, nesse coração pequeno e frágil, Deus encontra a morada. E quando Deus encontra a morada, aí sim, a graça acontece. E essa pessoa, no caso Pedro, e no nosso caso, encontra uma força sobrenatural, que não vem de si, mas vem desse amor de Deus, que se inclina e se adapta à nossa forma de amar. E vejamos que quando eu falo que Jesus se adaptou à forma de Pedro amar, não quer dizer que Jesus falou assim, viu Pedro, então tá bom, continue amando assim que é o suficiente. Não, Jesus ele se inclina para amar e para se adaptar ao amor pequeno de Pedro, não para continuar lá embaixo com Pedro, mas ele se inclina para pegar Pedro no colo e elevar, e ensinar Pedro no seu colo a amar como ele ama. E a maior prova disso, dessa forma de Deus agir na nossa vida, é que foi o que aconteceu exatamente com Pedro. Esse mesmo homem que hoje no Evangelho diz para Jesus que tem um amor pequeno e falho, que não é capaz de amá-lo até o fim, lá no fim dos seus dias, lá no fim da sua vida, ele morreu crucificado. Ele morreu como nosso Senhor morreu, mas ele morreu de ponta cabeça, porque não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Pedro, que agora, nesse evangelho de hoje, se acha tão pequeno, quando Jesus se inclina, é com Jesus que ele aprende a amar e amar até o fim. E aí sim, no fim da sua vida, quando Pedro estava sendo crucificado, se nosso Senhor olhasse para ele e perguntasse, Simão, filho de João, tu me amas de forma incondicional? Pedro diria, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amei até o fim. Irmãos, hoje, a mesma pergunta que Jesus fez a Pedro, ele olha para todos nós e faz. Ele olha nos nossos olhos, nos chama pelo nome e nos diz, tu me amas de forma incondicional? Tu me amas de uma forma capaz de ir comigo até o fim? E o que o Evangelho de hoje nos ensina? Que diante dessa pergunta de Jesus, nós temos que fugir de duas coisas. Primeiro, desse amor falso, que tenta dar respostas bonitas a Deus, mas que não é a verdade, que tenta se mostrar bom e forte, mas não é a verdade. Primeira coisa que nós temos que excluir, mas o Evangelho de hoje também nos ensina que diante de Deus, nós temos que reconhecer as nossas misérias, mas não para continuar miserável. Nós temos que reconhecer que temos um amor limitado, mas não para continuar com esse amor limitado. Então, qual é a terceira via que é a nossa resposta diante de Deus nessa noite? É olhar e dizer, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo só como um amigo. Tu sabes a minha história. Tu
Tu sabes por onde andei, Tu sabes o que eu faço no meu dia a dia, eu não consigo te amar até o fim. E nesse momento, o Senhor se inclina para se adaptar à nossa forma de amar, para aqui embaixo onde nós estamos, Ele nos pegar no colo e nos elevar. Para que com a graça dEle, lá no fim dos nossos dias, talvez no nosso leito de morte, a gente possa na nossa oração final, talvez a última oração da nossa história, dizer: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amei até o fim. Mas só aprende a amar Jesus de forma perfeita aquele que primeiro reconhece diante dele que ama de forma imperfeita. Peçamos ao Senhor nessa noite que quebre o nosso orgulho, quebre também o nosso comodismo com a nossa miséria e que Ele nos ensine a amar. Hoje, qual é a nossa resposta diante da pergunta de Deus? Tu me amas de forma incondicional até o fim? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.